Saudações! Hoje vamos falar sobre comunicação escrita para o mundo do trabalho. Vamos lá! Quando falamos em comunicação, pode vir muita coisa na sua mente, certo? A palavra comunicação vem do latim comunicatio, que é o ato de repartir, de distribuir, literalmente de tornar comum a todos. Agora, quando juntamos comunicação com escrita, então estamos falando de uma escrita comum a todos, de fácil acesso, simples, voltadas aqui para o mundo do trabalho. No cotidiano do trabalho, observamos as características de cada um e o tipo de linguagem neles utilizada. Esses conhecimentos fazem a diferença na qualidade da comunicação verbal. Afinal, um profissional que sabe se expressar bem tem como representar a própria empresa de forma eficaz. O uso adequado da língua portuguesa em um ambiente de trabalho transmite segurança, dá credibilidade a prováveis clientes que a empresa deseja trabalhar, e com isso vai desenvolver a competência de leitura e produção textual e apresentar informações pessoais e profissionais de forma sucinta e adequada. No mundo do trabalho, você vai lidar com diversos textos, como cartas, relatórios, memorandos, atas, o currículo. Esses são alguns exemplos. Uma característica que não vai mudar é o como você vai escrever, porque quando a gente está falando de textos voltados ao mundo do trabalho, tem sempre um modelo, uma estrutura de como a gente pode fazer essas produções. Um escritor deve ter a sensibilidade para reconhecer os seus pensamentos e um olhar aguçado, que será capaz de identificar o que ele precisa para ser modificado no texto, a fim de expressar com maior clareza a sua ideia inicial. A organização dessas ideias é o primeiro passo rumo ao objetivo final, que é a construção dessa produção. Afinal, a gente tem que compreender o que a pessoa quis dizer com aquele texto, com esse documento criado. Agora eu vou dar algumas dicas para a gente construir alguns textos futuramente. Tenha sempre em mente a dica número 1. O que é que eu estou escrevendo? É uma carta? É um relatório? É um memorando? É um currículo? O que é esse texto que eu tenho que escrever? 2. Nitidez do que eu estou escrevendo. Será que a minha avó, que é uma pessoa que tem pouco conhecimento de escrita, vai entender o que eu estou querendo dizer com esse texto? Então tenha sempre em mente que o texto ele vai transmitir as suas ideias de forma escrita, e muitas vezes a pessoa não vai estar perto de você para você explicar. Então o texto ele tem que dizer tudo o que você tem intenção de dizer. A dica número 3 é: peça para uma outra pessoa ler antes de você enviar. Então muitas vezes que a gente escreve um texto, a gente não percebe os erros que a gente comete. Isso não é prejudicial, mas é comum ter erros em textos. Então, uma outra pessoa para revisar o seu texto é de muita importância. Então, essas 3 dicas básicas para a gente construir um bom texto. Lembre-se que um bom escritor, ele é um bom leitor. Então, se você gosta de escrever poesias, automaticamente você tem que ler muita poesia. E aí eu recomendo um cara chamado Carlos Drummond de Andrade, que é um escritor de poesias sensacionais. Se você gosta de ler contos, crônicas, então você tem que ler pessoas que escrevem contos e crônicas. A mesma coisa vale para textos técnicos. Então tem sempre alguém que começou. Então é um princípio. Quem é que começou? Como é que essa pessoa faz esses textos? Então, para você conhecer essa estrutura textual. E pensando no texto, a leitura ela sempre foi uma forma de atividade remota, Então é utilizada desde os princípios escolares
para você compreender as coisas. Então é uma dica que eu sempre recomendo: use e abuse da leitura. No ambiente de trabalho, você tem que utilizar algumas regras básicas de escrita. Então, você não vai utilizar emojis, gírias ou dialetos locais. Tentar ao máximo seguir a norma padrão da língua portuguesa. Mesmo que você seja dono da empresa, é muito importante ter uma escrita correta, coesa, para passar credibilidade. Então, se você quer transmitir todos aqueles seus pensamentos, quer promover o seu produto, a sua empresa, então escreva de forma correta, que vai te ajudar assim de uma forma... É uma dica pequena, mas que é muito válida. Nas próximas aulas eu pretendo abordar o currículo, carta de apresentação e algumas dicas de como enviar um bom e-mail, textos para você enviar em e-mail. Sei que quando falamos de português, às vezes vocês têm bastante dúvidas com relação à ortografia, gramática, e eu acredito que nós podemos pesquisar em conjunto, porém a prática da escrita ela é uma prática solitária. Então muitas vezes quando você for escrever eu não vou estar aí do outro lado para te dar as dicas necessárias. Então no final vai ser você com você mesmo. E aí você tem que acreditar que vai dar certo. A gente pode corrigir, chegar em soluções comuns, repassar dicas comuns, mas lembre-se que a escrita ela sempre será algo que você vai fazer sozinho. Então, leia muito, estude e escreva. Se você quer ser um bom escritor, você tem que escrever. E por enquanto é isso. Muito obrigada por assistir. Abraços.